Pessoal da turma de Fundamentos Psicológicos de Educação, boa noite. Somos o grupo justamente que ficou encarregado para trazer a discussão sobre a relação família-escola, além da abordagem histórico-cultural. Eu que vou fazendo essa introdução e apresentando aqui sou Ari, né? Ari chegou com esse nome aí. E nosso grupo é formado justamente por Karine, Laís e Samara, como vocês veem aí. E aqui uma breve introdução sobre justamente o que nosso grupo se dispôs a trazer. A gente pretende fazer um diálogo apresentando justamente como o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança ocorre diante da relação entre a família e a escola, justamente com o foco voltado para a abordagem histórico-cultural, a partir da teoria de desenvolvimento de Vygotsky, né? Então, quem foi Vygotsky, né? Vygotsky nasceu em Ocha, na Bielorrússia, né? Justamente aí onde vigorava a antiga União Soviética. Interessante a formação de Vygotsky, porque, assim, o cara veio justamente da área de medicina, mas não concluiu. Como vocês podem ver aí, ele transferiu para o curso de Direito, né, na Universidade de Moscou. Paralelamente ao curso de Direito, ele estudou Literatura e História da Arte e publicava periodicamente justamente contos, essas coisas ligadas mais à área literária. Justamente num período bem duro para a União Soviética, né, em 1917, ano da Revolução Russa, né? E ainda assim ele graduou-se em Direito e apresentou um trabalho intitulado A Psicologia da Arte. Foi quando ele começou justamente os diálogos com essas questões das faculdades mentais, né? Ou seja, superiores, inferiores, e daí ele começa a se voltar mais para essa questão do desenvolvimento humano e aprendizagem, né? De que forma os estudos de Vygotsky contribuíram para melhor compreender o processo de desenvolvimento da criança? Bom, primeiro de tudo, esse desenvolvimento intelectual, para Vygotsky, era sempre mediado pelo convívio, o convívio entre os seres humanos, né? E, sobretudo, esse processo intelectual depende, segundo ele, necessariamente das relações sociais. E, dessa forma, por depender justamente dessas relações sociais, Vygotsky enxerga o homem, né? Enxergava o homem como um ser humano complexo que se constitui através da sociedade, ou seja, tudo que ele é e tudo que ele pode vir a ser é necessariamente justamente a partir dessa coexistência com o outro, né? E ele rejeitava amplamente e claramente as teorias inatistas, ou seja, o ser humano nasce assim. Tanto é que daí, mais para frente, eu vou trazer o conceito justamente para vocês de nível de desenvolvimento e potencial. Por quê? Porque para Vygotsky, eu vou trazer aqui um pouco mais da teoria estrutural e daí a gente entra justamente em como essa teoria dele se debruçou mais especificamente para enxergar o desenvolvimento do ser humano e aqui nesse caso da criança, né, já que a gente está refletindo em termos de ensino. A teoria histórico-cultural, né? Através dessa psicologia, o homem passou a ser enxergado como partícipe ativo da construção da história e, ao mesmo tempo, como sujeito autor das práticas sociais. Ou seja, aqui já é uma ruptura bem extensa em relação ao passado histórico, porque antes se acreditava justamente numa percepção behaviorista, que foi justamente a partir de um carinha chamado, acho que de Skin Behavior, que trazia o aspecto justamente do estímulo-resposta. Esse carinha justamente trouxe a percepção de que você estimulava uma pessoa a ter uma dada resposta. Que aí, se não me engano, foi a partir de uma caixa. Nessa caixa tinha alguns pontos de choque. Aí você colocava um cachorro, na época, eu acho. E esse cachorro justamente era ensinado, entre aspas, a fazer algo a partir desse estímulo pelo choque. Ou seja, esse estímulo era o choque e a resposta era ele fazer algo para o qual ele estava sendo ensinado. E aí essa teoria histórico-cultural veio romper com essa percepção de ensino e de desenvolvimento do ser humano. Ou seja, ele não é mais um ser que a partir do estímulo produz uma resposta. Ele é um ser que a partir do convívio com os seres humanos de sua raça, ou seja, os seus pares, né, justamente ele se desenvolve e faz com que a sociedade passe a reproduzir e criar a sua história, né? Por exemplo, aqui, né, como sujeito autor das práticas sociais que ocorrem em conjunto com seus pares, o que fez romper com a percepção do ser humano como um mero receptor. Ou seja, aquela ideia que eu transmito algo para que o outro aprenda. Não. Agora, eu sou enxergado como um ser complexo e que, simultaneamente, me construo e desconstruo a partir dessas relações sociais. Aí, o ponto mais específico de sua teoria é justamente o que ele vai trazer como zona de desenvolvimento proximal, a ZDP. E o que é isso? A zona de desenvolvimento proximal para Vygotsky, para contextualizar justamente com a nossa realidade, é justamente o resultado dessa inter-relação entre desenvolvimento e aprendizagem da criança no dia a dia. Eu digo da criança, mas aqui vale para o ser humano, já que a gente trata justamente da espécie, né? E para ele, há dois níveis justamente desse desenvolvimento
barra aprendizagem acontecerem. Como? Para ele é mais ou menos isso. Ó. O ser humano tem esse desenvolvimento potencial, que é justamente aquele para o qual, a partir justamente desse convívio, da mediação, interação, barra internalização, assim como também da ação, que seria para ele justamente seção última disso tudo, porque na verdade isso não é bem categorizado assim, isso na verdade ocorre de forma em coexistência, todos esses daí. É interagindo, mediando, internalizando e agindo. O ser humano parte justamente como se fosse uma espiral. Inclusive, ele traz isso justamente em sua teoria. É como se o ser humano desenvolvesse essa sua aprendizagem a partir de uma espiral. Ele vai partindo de níveis, né? Pronto, uma criança ela vai justamente aprender a andar, mas ela só vai aprender a andar. Quer dizer, ela vai aprender a andar, mas ela só vai aprender a correr justamente depois de aprimorar como é que é dar cada passo. Então, esse desenvolvimento potencial é aquilo que a pessoa pode chegar a ser, e justamente o real é aquilo justamente após a concretização. E aí é onde ele diz, né? Ou seja, a gente é muito mais potencial do que real e às vezes nem imagina, né? Tem uma fala dele que é mais ou menos assim. E aqui eu coloquei uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que já é, na verdade, é um diálogo novamente com o que a gente já viu antes lá sobre essa teoria. A ação proporcionada a partir da coexistência entre integração da interação, mediação e internalização às ações, ou das ações. Porque, assim, é comum do ser humano, principalmente nesse processo de ensino-aprendizagem, que a gente fala voltado para o ensino, refletir sobre as práticas, e sobretudo para nós que estamos sendo formados para sermos professores, né? Refletir sobre como nosso alunado consegue depreender essa ideia de desenvolver-se e aprender é muito importante, porque a gente não pode partir daquela ideia ainda que todo ser humano tem aquela predisposição inatista, né? Ou seja, nasceu já com aquilo, né? Não, é tudo um processo, né? E a percepção de processo aqui vai ficar muito bem clara. Boa noite, eu me chamo Karine Mirelli e vou falar agora um pouco sobre as diversas formas de constituição da família. Os tipos de família no Brasil são a tradicional, a união estável, a homoafetiva, a paralela ou simultânea, a poliafetiva, a monoparental, anaparental, pluriparental, extensa, substituta e a eudemonista. Como a gente já sabe, uma grande mudança vem ocorrendo na sociedade e com ela surgem as novas famílias. Antigamente era muito comum uma família ser formada por questões econômicas, sociais e até religiosas. Mas hoje em dia o que realmente une as pessoas é o carinho, o afeto e a felicidade. Mas a nossa legislação ainda é muito restrita no que diz respeito ao amparo de todos os arranjos familiares. A principal contribuição desse tema é a desmistificação de que família é apenas aquela que é formada por marido, esposa e filhos, que é a chamada família tradicional, né? Porque nós entendemos hoje que família é aquele grupo de pessoas que convive diariamente, compartilham experiências, que se ajudam, conversam, que se amam e estão sempre juntos e em todos os momentos se apoiando. Aí com isso, a existência de laço biológico virou apenas um detalhe ao longo tempo, um detalhe que não tira mais a legitimidade e a importância do laço afetivo. Agora eu vou explicar um pouco sobre cada uma delas, começando pela família tradicional, que é um modelo familiar desde o período colonial, onde o homem ele era soberano sobre a mulher e os filhos. Essa família tinha bases na função religiosa, política e até procreacional. Muitas famílias brasileiras ainda têm esse formato, mas geralmente sem a existência do pátrio poder, né? Porque hoje em dia a gente tem vista que homem e mulher possuem direitos e deveres iguais. Como está na imagem, a família tradicional é formada por um homem, uma mulher e seus filhos. Não tenho a imagem representando, mas eu vou falar agora sobre o conceito de união estável. O conceito de união estável no novo Código Civil corresponde a uma entidade familiar entre homem e mulher, exercida contínua e publicamente, semelhante ao casamento. Hoje, ela é reconhecida quando os companheiros convivem de modo duradouro e com o intuito de construção de família. Na verdade, ela nasce do afeto entre os companheiros, sem um prazo certo para existir ou terminar.
Porém, a convivência pública, ela não explicita a união familiar, só leva ao conhecimento de todos, já que o casal vive em relacionamento social, apresentando-se como marido e mulher. A família homoafetiva é aquela formada por casais do mesmo sexo, seja homens ou mulheres. Sobre essa relação, pode-se dizer que pode ser considerada família desde que preencha os requisitos da afetividade e estabilidade e, obviamente, né, se eles tiverem a finalidade de constituição da família. Família monoparental, em relação aos indivíduos que formam a entidade familiar, é a menos complexa, porque ela é formada apenas pela presença do pai ou da mãe com o filho ou os filhos. A família anaparental é um vínculo familiar que não foi previsto pela legislação, virando assim mais uma família que não é amparada pelas leis. A principal característica desse tipo de família é a convivência, seja ela entre parentes ou não. A família pluriparental é quando uma pessoa que já se divorciou casa ou convive em uma união estável com outra pessoa que também já se divorciou. Aí eles levam os seus filhos para morar juntos, ou até mesmo não, mas vai fazer assim a união dos filhos das duas antigas famílias se tornar só uma. A família extensa é o núcleo familiar sanguíneo, que considera o esposo, a esposa, os filhos, os avós, tios, tias, no geral, todo mundo que tem um vínculo sanguíneo. Pode passar. Não tem uma imagem para representar a família substituta, mas ela é formada pelo ato da adoção, quando uma criança ou adolescente é adotado por um casal, seja ele heterossexual ou homossexual. E por fim, a família eudemonista, que basicamente ela busca a felicidade, o amor, a vitória, a solidariedade, o reconhecimento e o afeto como um modo eficaz de definição da palavra família e de preservação da vida. E é por isso que ela está presente em todos os outros tipos de família. Agora eu vou falar sobre as primeiras escolas e como eram realizadas as suas atividades. As primeiras escolas, no formato que nós conhecemos hoje, com carteiras enfileiradas e professores nas salas de aula, surgiram no século XII na Europa. Elas eram instituições de caridade católica que ensinavam a ler, escrever, contar e, obviamente, o catecismo, né? Até hoje, o nosso sistema de ensino é assim, como a gente sabe, né? Então, a gente pode observar o quanto a educação parou no tempo, mesmo com tantas tecnologias e estudos. No Brasil, a educação começa já em 1500, com a chegada dos portugueses aqui, mas o pontapé inicial mesmo foi quando trouxeram os jesuítas para catequizar os índios. A principal estratégia deles foi de agir sobre as crianças. Então, vieram meninos órfãos de Lisboa e fundaram o Colégio dos Meninos de Jesus da Bahia e depois o Colégio dos Meninos de Jesus de São Vicente, para que esses meninos pudessem estudar nelas. Mas esses colégios foram criados com o intuito de que quando os meninos índios vissem os outros meninos estudando, então que lhes desse vontade também de estudar nessas escolas. E assim, por meio deles, agir sobre os seus pais, convertendo toda a tribo para a fé cristã. E com isso, a gente pode ver o quanto a grade curricular brasileira foi influenciada, porque até hoje a gente tem a matéria de religião nela, né? Onde muitas vezes é ensinado apenas o cristianismo e não as religiões no geral. Olá, pessoal, sou a Samara. Dando continuidade, trago a interrelação.
família e escola na abordagem histórica e cultural. Bom, o que é e de que maneira a família participa da relação com a escola? A família deve atuar como impulsionadora da produtividade escolar e do aproveitamento acadêmico. A família e a escola emergem como duas instituições fundamentais para desencadear os processos evolutivos das pessoas, atuando como propulsores ou inibidores no seu crescimento físico, intelectual e social. O distanciamento da família pode provocar o desinteresse escolar e a desvalorização da educação, especialmente nas classes sociais menos favorecidas. Apesar de a família ser apontada como uma das variáveis responsáveis pelo fracasso escolar do aluno, a sua contribuição para o desenvolvimento e aprendizagem humana é inegável. Um dos seus papéis principais é a socialização da criança, isto é, sua inclusão no mundo cultural mediante o ensino da língua materna, dos símbolos e regras, dos símbolos e regras de convivência em grupos, englobando a educação geral e parte do formal, em colaboração com a escola. Neste contexto, os recursos psicológicos, sociais, econômicos e culturais dos pais são aspectos essenciais para a promoção do desenvolvimento humano. Pode falar. Como a instituição escolar pode ser enxergada na mediação do desenvolvimento e da aprendizagem da criança? A escola é o espaço onde as crianças passam bastante parte do seu tempo e nele elas se envolvem em atividades diferenciadas, ligadas às tarefas formais e informais de desenvolvimento e de aprendizagem, que estão correlacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Neste ambiente, o atendimento às necessidades cognitivas, psicológicas, sociais e culturais da criança é realizado de uma maneira mais estruturada e pedagógica que no ambiente de casa. A escola também tem sua parcela de contribuição no desenvolvimento do indivíduo, especificamente na aquisição do saber culturalmente organizado e em suas áreas distintas de conhecimento. Em síntese, os pais devem participar ativamente da educação de seus filhos, tanto em casa quanto na escola, e devem envolver-se nas tomadas de decisões e em atividades voluntárias, seja esporádicas ou permanentes, dependendo de suas disponibilidades. No entanto, cada escola, em conjunto com os pais, deve encontrar formas peculiares de relacionamento, que sejam compatíveis com a realidade de pais, professores, alunos e direção, a fim de tornar este espaço físico e psicológico um fator de crescimento e de real envolvimento entre todos os segmentos. Pode passar. O papel da escola diante dessa relação. Segundo Anania, a escola deve resgatar, além das disciplinas científicas, as noções de ação política e busca da cidadania e da construção de um mundo mais equitativo. Neste contexto, a escola deve visar não apenas a apresentação de conteúdo, mas ir além, buscando a formação de um cidadão inserido, crítico e agente de transformação, já que é um espaço privilegiado para o desenvolvimento das ideias, crenças e valores. Pode passar. A família age sozinha nesse processo? Para Lopes, a família não tem condições de educar sem a colaboração da escola. As ações educativas na escola e na família apresentam funções distintas quanto aos objetivos, conteúdos e métodos, bem como às expectativas e interações peculiares a cada contexto. Os benefícios de uma boa integração entre a família e a escola relacionam-se a possíveis transformações evolutivas nos níveis cognitivos, afetivos, sociais e de personalidade dos alunos. Enfim, a escola deve reconhecer a importância, a colaboração da família na história e no projeto escolar dos alunos, e auxiliar as famílias a exercer o seu papel na educação, na evolução e no sucesso profissional dos filhos, e concomitantemente na transformação da sociedade.
Qual o papel da família no processo de construção e o desconstrução social no desenvolvimento intelectual da criança e, sobretudo, no de humanização? Ampliar a capacidade crítica e política do cidadão com a finalidade de cumprir as necessidades do seu cotidiano, bem como para exercer a cidadania, o que é resultado da atividade humana, a qual se integra aos diversos campos de saberes. Compreensão das diversidades étnicas e identitárias de cada povo, orientação ao desenvolvimento dessa identidade a partir dos múltiplos contextos sociais, desenvolver a tolerância ao contraditório e divergente e demonstrar o respeito aos princípios democráticos da nossa sociedade. Em concordância com as teorias de Vygotsky, confirma-se a importância de se buscar maximizar a influência da participação dos pais no processo de construção e de construção social da aprendizagem da criança. Nesse contexto, pretende-se analisar como a participação da família na vida da criança pode lhe proporcionar novos caminhos para o aprender. A formação identitária da criança acaba se cercando de inúmeras práticas que imprimem uma orientação ao desenvolvimento dessa identidade, no caso. As objetivações que englobam o processo de formação do indivíduo como ser social, assim, tem-se a objetivações em si, que possuem finalidade em suprir as necessidades para a sobrevivência e as objetivações para si, resultando da atividade humana que estão condensadas nos diversos campos dos saberes. O mundo cultural impõe à criança uma grande necessidade de objetivações para se adaptarem ao mundo desenvolvido e que resulta na evolução e desenvolvimento psicológico bem maior da criança. Ou seja, isso faz com que o conhecimento nunca baste e nos dá a entender que a humanização avança na medida em que a atividade social e consciente dos homens produz objetivos que tornem possíveis uma existência humana cada vez mais livre e universal. É na família, mediadora entre o indivíduo e a sociedade, que aprendemos a perceber o mundo e nos situamos nele. A família é formadora de nossa primeira identidade social. Ela é o primeiro ponto a quem aprendemos a nos referir, é o nosso primeiro contato. É nessa instituição, pois, que se dá os princípios contatos com o mundo das regras e dos valores vigentes da sociedade. No entanto, ao se constituírem nas primeiras referências e figuras de autoridade, por assim dizer, os pais se tornam responsáveis pelas diversas formas com que seus filhos irão lidar. Posteriormente, com os limites impostos pela vida em sociedade. Ao assumir esse papel formador, a família participa com a escola de um projeto comum, que é o da formação e educação da criança e do adolescente. Olá, pessoal, boa noite novamente. Dando continuidade ao que Laís falou, além de toda essa articulação prototípica já justamente enraizada em nossa sociedade, há documentos, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que normatizam como justamente esse processo de desenvolvimento intelectual da criança deve acontecer. Por exemplo, segundo o artigo 29 desse documento, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação infantil, ou seja, a primeira etapa da educação básica, tem como a finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, de modo a complementar a ação da família e da comunidade, nada mais além do que tanto ela como a colega Samara já pontuaram. Pode passar, por gentileza. Além disso, a gente pode também fazer saber a ideia do artigo 27, que preconiza a maneira como esses conteúdos, ou pelo menos essa abordagem, devem trazer essas observações. Por exemplo, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, que a gente sabe no Brasil continental que a gente tem, que são múltiplas e diversas. A gente tem diversos jovens e crianças que precisam justamente atravessarem rios, pegarem diversos quilômetros de estradas para poder chegar na escola, né? Orientação para o trabalho, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais, né? É por isso que também tem a introdução da disciplina de educação física, né? Isso já a partir dos PCN, né? Que são outros documentos norteadores, né? Que são os parâmetros curriculares para o ensino, né? Pode passar, por gentileza.
O papel do professor, e boa noite, eu esqueci de me apresentar. Boa noite, pessoal. Me chamo Laís. Bom dia ou boa tarde, dependendo quando vocês vão ver esse vídeo, né? Enfim, o papel do professor e da escola como mediadores efetivos no desenvolvimento intelectual da criança, a partir da integração entre família e escola. A relação entre família e escola contribui com o ambiente de aprendizado do aluno. É importante apontar que quando a família e a escola estabelecem uma boa relação, dialogam e compartilham responsabilidades, os professores percebem uma melhora no comportamento dos alunos, assim facilitando a aprendizagem deles. Nesse sentido, cabe à escola e à família proporcionar e incentivar cada vez mais a busca do conhecimento e desenvolvimento em sociedade. Para que a participação da família se torne realmente positiva e significativa na escola, é necessário, antes de tudo, uma mudança de atitude por parte de todos. Para que isso ocorra, é necessário criar na escola uma cultura de diálogo com os pais e os responsáveis, visando o melhor para a criança ou adolescente. A relação entre a instituição escolar e a família deve ser conjunta, sempre, tendo interesse em comum à criança. Os pais devem se interessar pelos objetivos propostos pela proposta pedagógica da escola e como os professores esperam alcançá-los. Trocar opiniões de referente à rotina escolar e como influencia em casa e vice-versa. Como a rotina em casa influencia na escola. De forma que torne a convivência entre professores e pais boa, constituindo assim um contexto fundamental para o desenvolvimento da criança. É isso. Então, pessoal, agradeço pela atenção de vocês. Aqui estão nossas referências. Uma coisa que eu gostaria de fazer uma atenção prévia ao slide que Laís acabou de apresentar, por gentileza, volte lá. Sobre justamente o contexto de como a família participa e, sobretudo, como tem essa inter-relação com o professor, né? É comum no Brasil a gente ver reunião de pais e mestres e comunidade pedagógica no geral, com pouca participação dos pais, mas é por querer, é proposital? Não é. Porque se a gente analisar em termos de sistema, a gente vai trazer uma seguinte reflexão. Imagine que um pai justamente mora numa metrópole, passe justamente 4 ou 5 horas no transporte público e que durma 6 horas diárias e que justamente tente buscar uma qualidade de vida melhor estudando, fazendo a faculdade, algo do tipo. Vocês acham mesmo que quando ele chegar em casa ele vai conseguir participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem dos filhos e ver justamente que tipo de interlocução ou até mesmo de assunto tem sido abordado no dia a dia dos seus filhos na escola? É um processo justamente que eu sempre fico pensando em que tipo de atitude a gente pode ter a longo prazo, para a gente poder justamente refletir sobre como essa prática pode melhor integrar a família à escola, né? Como as colegas bem apresentaram, né, uma boa relação da família à escola faz com que tanto a ação do alunado possa justamente gerar uma capacidade cidadã, como também um modo de atuar em sociedade, né, no geral, entre as necessidades. Então, é uma coisa que a gente deveria pensar muito sobre isso, né? Então é isso, pessoal. Agradeço de verdade pelo momento. Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia quem vai assistir, tá certo?